Boa tarde, canal Coisas de Cideles. Boa tarde, Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Hoje nós estamos aqui, eu, Cideles, psicanalista, e José Aparecido de Siqueira, também psicanalista, para falar com vocês sobre um assunto de grande importância que todos nós precisamos entender sobre nós mesmos, a angústia. Quem é que não se sentiu algum dia angustiado? O que significa isso? Sabia que angústia é um mecanismo de defesa? É sobre isso que hoje eu e o professor José Aparecido de Siqueira, professor universitário de letras, também professor de literatura brasileira em universidade e muito mais outras designações e nomenclaturas que ele tem com relação em várias pós-graduação em várias áreas. Então, nós vamos falar hoje para que vocês venham entender. Eu sou graduada em coach de desenvolvimento social e também sou psicanalista, escritora de livros e pós-graduada em neurociências. Nós estamos trazendo esse assunto que ele é de grande importância. A angústia tem a ver com a depressão, tem a ver com o recalque e o que está envolvido em tudo isso. É sobre isso que eu e o professor José Aparecido de Siqueira vamos falar, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês aqui. Boa tarde a todos, boa tarde à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, boa tarde ao pessoal do canal de Coisas de Cideles. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma roda de conversa. Eu sou conhecido como professor Siqueira, conforme já dito pela Cideles, e sou psicanalista clínico, pedagogo, mestre em comunicação e letras, e outras coisitas mais, né, que vamos dispensar nesse momento. E vamos para o nosso assunto, que é de extrema importância, conforme ela mesma já disse. Isso, pessoal. Então, pessoal, a angústia é um mecanismo de defesa que protege o nosso eu, que protege o nosso ego. O meu eu, o seu eu, é uma estrutura que vai se formar ao longo da vida. É o que eu internalizei desde a infância com relação à cultura que me foi passada pelos meus pais, que você internalizou, com relação à cultura que te foi passada pelos seus pais, pelo ambiente em que você vive, pela sociedade que você vive, porque nós também vamos trazer no nosso eu as vivências sociais dos grupos diferentes com os quais nós convivemos, onde crescemos, e a maneira como as pessoas viam o mundo, e tudo isso tem a ver com o nosso eu, com a nossa estrutura, com os sentimentos internalizados por nós. Então, quando a angústia chega, é uma coisa bem desagradável. Ninguém quer ter angústia. Mas o que é a angústia? Muitas vezes ela tem a ver com um perigo, de acordo com Lacan. Lacan fala do real. O que é o real? Tem a ver com luto, com dor, com uma situação traumática, com algo que nós não desejamos passar, com uma humilhação, mas nós não queremos passar, mas em algum momento nós vamos ter situações que nos desagradam, e tudo isso tem a ver com o real, a realidade negativa que nos cerca, algo que seja para nós um perigo, algo que nos provoque uma reação. E esse perigo interno é o retorno daquilo que nós recalcamos, que nós guardamos em nosso inconsciente. Em determinado momento, lá na infância,
a gente passou por alguma situação e ao longo da vida. Porque os traumas, eles começam desde que a gente nasce. Nascer já é um trauma. Sair da barriga da mamãe e deixar aquele ambiente prazeroso, onde nós estávamos acolhidos, e nascer, ter corte umbilical, começar a sentir dor, já é um trauma. De repente, ter uma dor de barriga, sentir alguma coisa, tudo isso é trauma. Mas, quando nós passamos por essas coisas e vamos internalizando essas dores ao longo do tempo, elas vão provocar em nós um modo de viver. Por exemplo, uma criança que lá na barriga a mamãe teve um luto, essa criança, desde a barriga, já vai internalizar uma solitude, o mundo me rejeita, eu rejeito o mundo, eu quero ficar no meu canto. Por quê? Porque a mamãe passou para o bebê uma tristeza. Aí a criança ali na fase pré-oral, na fase que ela está sendo amamentada, essa criança, se ela for amamentada demasiadamente, essa criança vai ter dores de barriga. E pelo resto da vida, quando ela sentir dores emocionais, ela vai querer comer para tirar essas dores. Então, são coisas que a gente internaliza e traz para a nossa vida. Isso determina o nosso eu. E então, a angústia, ela protege o que eu sou, o meu eu, o que eu acredito ser. E o perigo real de acessar o inconsciente é que nós podemos trazer, sem perceber, à tona uma dor que nós guardamos, um acidente que aconteceu, às vezes uma criança que perdeu os pais na infância não consegue se lembrar daquele pai, daquela mãe, mas com uma dor, ela não consegue se lembrar, mas ela sofreu com aquela separação. E aí, para que ela conseguisse sobreviver, o psique recalcou, a fez esquecer aquele assunto. E, normalmente, até os 3, 4 anos, nós não guardamos muitas lembranças. Então, o perigo real de acessar o inconsciente, trazer, mesmo sem perceber, à tona uma dor recalcada, é onde essa dor é recalcada. A dor que nós recalcamos, aquela dor que o nosso psique não dava conta de processar naquele momento, algo que eu não podia falar, que eu tinha que calar, que eu não podia dar nome, algo que eu era criança demais para entender, o meu psique guardou onde? Guardou no id, guardou no inconsciente, que fica aqui na nuca. E aí, dessa maneira, ficou escondidos. E o id da pessoa está na parte primitiva reptiliana, onde a raiva é sem freios, intensa, e pode, em algum momento, ser acessada de forma a trazer atitudes inesperadas. Então, muitas vezes, nós vamos trazer atitudes inesperadas quando nós acessarmos o nosso, uma dor recalcada, alguma coisa que a gente não dá conta de lidar. Se for uma raiva, nós podemos trazer algo ali onde nós sofremos uma violência, alguma coisa, nós podemos agir sem freios. Por quê? Porque está lá no id, recalcado no inconsciente. E pode, em algum momento, ser acessado de forma a trazer atitudes inesperadas, primitivas. Por isso, contemporaneamente, é chamado de reptiliano, o id, onde os nossos impulsos podem ultrapassar os limites da dor emocional. Se for forte demais, pode ser como um carro sem freios. Mesmo um desejo errado, pode ser um desejo que a gente considera errado, porque não é aceitável pela sociedade.
Ele pode ser como um carro sem freios, por isso que quando a pessoa muitas vezes acessa uma dor, essa pessoa vai para bebida alcoólica, essa pessoa vai para as drogas, essa pessoa vai para a prostituição, porque ela acessou o id, ela acessou ali uma dor recalcada, como um carro sem freios, passando por cima do ego, que vem assim, ó, é aqui no ego, passa por cima da emoção. A emoção é para controlar o id, que é nosso sentimento primitivo, e controlar o nosso ego, que é as falas de autoridade dos pais, dos professores, das pessoas de autoridade na nossa religião. Então, o superego, ele é o controle, é a voz de autoridade, é a que diz, não, você não pode isso. O id é aquele que fala, eu quero, eu vou, eu não estou nem aí, é o carro sem freios. E o ego é o controle entre um e outro. Mas quando, de alguma maneira, em algum momento, é trazido para nós esse sentimento que está recalcado no nosso inconsciente, a gente não tem conhecimento desse fato. Então, como um rapaz, eu vou contar um exemplo rápido, que um dia subiu a escadaria de um shopping, foi pela escada, na época nem havia escada rolante, era um prédio de várias lojas, mas era de escada. E ele subiu. E aí, lá em cima, deu uma angústia enorme, e ele não sabia por quê. Então, ele pediu porque o seu psicanalista o acompanhasse, porque ele queria entender por que aquela dor emocional, porque, de repente, ele começou a chorar e ficar desesperado. Quando o psicanalista, com ele lá no alto, falou para ele, o que aqui que te é? Algo assim, que te traz uma lembrança. Ele começou a observar, a tentar entender, e ele percebeu um cheiro que vinha de um perfume da loja em frente. E aquele cheiro estava levando ele ao último dia que ele viu a mãe, pela manhã, antes de sair para a escola. Porque quando ele voltou da escola, a casa dele tinha pegado fogo e a mãe dele tinha morrido. E ele nunca mais viu aquela mãe viva. Então, aquele cheiro o levou até aquele momento, mas ele não se lembrava. Porque o nosso inconsciente, ele é vivo. Ele está o tempo inteiro, os recalques, o que está guardado, tentando sair. E muitas vezes, quando sai, a pessoa mesmo não consegue entender onde é que está aquela dor que ela acessou. Então, naquele momento, com a ajuda do psicanalista, ele pôde entender, chorou, jogou para fora toda aquela dor, fez o que nós psicanalistas chamamos de catarse, colocou para fora a dor emocional, porque se você não coloca em forma de palavras a sua dor emocional, ela vai sair em forma de doença no seu corpo. Por isso, nós não podemos proibir alguém de falar sobre a história dela, sobre a dor dela, sobre como ela se sente. Ou aquilo pode sair até mesmo em forma de um câncer, de uma doença autoimune, ou de psoríase, ou de qualquer problema no fígado, nos rins. Nós precisamos deixar as pessoas colocar para fora as suas dores emocionais. E, para isso, ter empatia. De preferência, pessoal, você que está nos ouvindo aqui, assistindo, não faça isso com qualquer pessoa, porque as pessoas não têm capacidade, elas vão te julgar e aumentar a sua dor. Na maioria das vezes é melhor você falar isso com um psicanalista. Então, pessoal, o ego é o controle das nossas emoções. E o mecanismo de defesa da angústia, ele protege o ego.
E eu vou falar daqui a pouco por que que ele protege o ego. Mas agora eu vou passar para o meu amigo, professor José Aparecido de Siqueira. Muito obrigado, Cidelis. Boa tarde a todos novamente. Enquanto você falava aí, eu estava imaginando o seguinte, o Cidelis, essa, essa frase é conhecida, né? Quando a boca não fala, o corpo fala, né? O corpo grita. Então, é a famosa psicossomatização, né? Você não, você não põe para fora as suas dores emocionais, isso vai somatizando e você tem consequências físicas, né? E eu lembrava que dos mecanismos de defesa que o Freud, principalmente, trata disso na sua teoria, né? São formas inconscientes que o psiquismo utiliza para proteger o indivíduo da angústia, né? A, a despeito dos mecanismos de defesa, né? São vários mecanismos de defesa, e isso nós utilizamos quando, né? O ser humano usa quando para lidar com conflitos internos, né? Ansiedade, desejos que seriam difíceis de suportar conscientemente. Então, essa ideia desenvolvida por Freud, é, depois foi sistematizada por Anna Freud, diria que são truques conscientes nas formas automáticas de proteção psíquica. Aí nós temos a repressão, o recalcamento, a negação, a projeção, a racionalização, deslocamento, formação reativa, sublimação, regressão, ou seja, não vamos detalhar cada uma delas, né? Cada um desses mecanismos de defesa, porque hoje o nosso objetivo primordial é falar sobre angústia, né? Sim. E angústia, Alcides, vem de uma palavra latina, que angustus significa estreito, apertado. Então, você sente o peito apertado quando você está angustiado, né? Então, esses, esses mecanismos de defesa, eles mostram que o ego, você falou muito bem do ego, do id, do superego, o ego não trabalha apenas com verdade, mas com equilíbrio psíquico. Ou seja, às vezes ele prefere distorcer a realidade para evitar sofrimento. Então, na clínica, aparecem como erros, como atos falhos, né? Como xistes, etc. Mas é uma forma que o sujeito encontra para sobreviver psiquicamente, né? E Sim. agora, falando da angústia, né? Angústia, os mecanismos de defesa entram em ação como uma espécie de gestão psíquica do excesso. O que é isso, né? Angústia, na perspectiva do Freud, não é só um sentimento, é um sinal de perigo interno, algo que o ego interpreta como ameaça. Então, a angústia, ela aparece quando o aparelho psíquico percebe que algo escapa ao controle. Pode ser um desejo, um trauma, você já disse muito bem sobre os traumas que nós trazemos, né? Uma perda, ou um conflito entre as três instâncias, o id, o ego e o superego, né? Como, como cada defesa, por exemplo, atua na angústia, né? Vamos supor aqui, vou falar de dois, a repressão. Esse mecanismo de defesa, a repressão, é a defesa mais central. A angústia nasce e o ego empurra o conteúdo para o inconsciente. O que acontece? A pessoa não sabe exatamente o que é a angustia, mas ela sente, né? E na negação, a realidade que gera angústia é recusada. E isso não está acontecendo comigo. Ela pensa assim, né? E isso não pode estar acontecendo comigo. Então, protege momentaneamente, mas mantém o conflito ativo. Então, eu
comentaria outros mecanismos de defesa ligados à angústia, mas o que é importante dizer, Cideres, é que a angústia aparece quando algo ameaça o equilíbrio interno. Por exemplo, né? Desejos proibidos, conflitos emocionais, culpa, né? Culpa de alguma coisa que você se acha, né? Uma atitude que você tomou. E é importante que digamos o seguinte, Alcides, a ansiedade, ela não gera angústia, mas a angústia gera ansiedade, tá? E esse medo de perda, impulsos agressivos, experiências traumáticas, sensação de desamparo, tudo isso está concomitantemente ligado à angústia, né? O ego tenta administrar esse sofrimento através de mecanismos defensivos. O que é a angústia por Freud? Né? É a perda do amor, medo de abandono, punição, castração simbólica, ameaça à identidade, invasão emocional. Então, essa angústia, conforme eu disse, dá um aperto, né? Um aperto no peito. Às vezes, quem de nós nunca se sentiu angustiado, né? É só você imaginar, por exemplo, o estudante chega à noite, meia-noite, ele pega um livro para estudar, porque ele vai prestar o Enem no dia seguinte. Aí ele fica ansioso. Pode não necessariamente ficar angustiado, mas ele fica ansioso. Então, mas ele fica preocupado com essa atitude que ele vai tomar no dia seguinte. Uma conta que você precisa pagar e não consegue pagar, você fica pensando, aquilo vai angustiando, vai apertando, vai estreitando o seu peito, né, seu interno. E o que que acontece, né? O papel dos mecanismos de defesa, eles tentam reduzir essa tensão psíquica, né? Eles não são necessariamente ruins, eu diria. Todos os seres humanos utilizam defesas. Então, como é que surge isso, né? Como é que surge esse mecanismo de defesa? Quando você está com conflito psíquico, certamente, né? E outra coisa importante que nós devemos falar, o Cideres, aproveitando a oportunidade, né? O, a angústia, ela aparece em várias áreas do conhecimento, filosofia, né? Aparece na literatura, aparece na arte, no cinema, né? Obras. O Graciliano Ramos tem um livro chamado Angústia, interessante ler isso aí. Depois vou dar um pitaco sobre isso aí, sobre essa obra do Graciliano Ramos, Angústia, né? O que que acontece com a personagem Sim. principal do livro? E como você disse mesmo, que anteriormente que eu sou professor de literatura, né? Então cabe bem uma discussão Uhum. literária aqui para a gente enfatizar essa questão da angústia, como é que ela aparece, né? E na filosofia, por exemplo, né? Na filosofia, a angústia não é vista apenas como um sintoma, mas como uma experiência fundamental da existência humana. Ou seja, ela aparece ela aparece quando o ser humano se confronta com questões profundas. Por exemplo, liberdade, né? É uma escolha, né? Quando você quando você tem de escolher alguma coisa, você fica angustiado. Puxa vida, que rumo que eu tomo? Não é verdade? A morte causa angústia, a solidão, um vazio existencial, responsabilidade. Então, tudo isso, né? Até o próprio sentido da vida. Até o próprio sentido da vida, né? E os filósofos trabalham muito bem essa questão. O Kierkegaard, por exemplo, que é um existencialista, ele, ele é considerado um dos primeiros grandes filósofos da angústia. Olha que interessante. Kierkegaard, né? Para ele, a angústia nasce da liberdade humana. Olha só, né? Se eu tenho liberdade, eu fico numa dúvida. Eu posso escolher, mas qual? Qual caminho escolher? Que profissão escolher? Que parceiro escolher? Aí isso me dá uma angústia, me dá um aperto no peito e agora, né? Eu estou sem decisão e eu posso errar. Eu posso errar. Errar. Tem uma frase latina, Cideres, que diz assim:
errare humano est, né? Errare humano est. Errar é humano. Perseverar no erro é diabólico. Então, olha só, o ser humano, isso produz uma crise existencial, com certeza, né? E o Kierkegaard, ele tem uma frase famosa que diz assim: a angústia é a vertigem da liberdade. Ou seja, quanto mais liberdade, maior também a responsabilidade e a incerteza. Porque aí eu fico livre para escolher, mas eu fico nessa indecisão. Como escolher, né? Outro filósofo, Cidéres, eu vou citar aqui, já devo a fala para você, é o Heidegger. O Heidegger também é existencialista, né? Ele fala assim, ele aprofundou muito essa questão no século XX. Para ele, a angústia revela a condição humana mais profunda. Na vida cotidiana, as pessoas costumam distrair-se, ocupar-se, evitar pensar na finitude. Olha só, você mesmo você pode trazer para nós isso, né? A sua vida diária, como é que é? Olha a correria que você faz para poder apresentar um bom trabalho. Olha o seu cotidiano, Cidelis, como é que é corrido. Responsabilidade doméstica, responsabilidade com o parceiro, responsabilidade no estudo, na faculdade, nos estudos. E você está aqui presente, prestando um trabalho maravilhoso que é passar uma aula sobre angústia. Então, Sim. isso, de certa forma, quem que garante que essa ideia não ficou angustiada antes de entrar no ar, né? Vamos dizer assim. Quem Porque o que nosso garante objetivo isso? é ajudar as pessoas, né, Siqueira, a poder olhar para elas e se melhorar, né? Isso, e você veja, a gente está falando de angústia, uma coisa que perpassa as nossas vidas, né? Sim. E uma coisa que é interessante, a angústia e morte. As pessoas detestam falar de finitude, de morte. E a morte é uma coisa que tem que ser falada sim, né? Porque nós nascemos e vamos morrer. Mas como chegar até ela, não é verdade? Então, o Heidegger, para ele, né, a consciência da morte ocupa o papel central. O ser humano ele diz assim, olha, o ser humano é um ser para a morte. Olha a posição do existencialista Heidegger, né? E isso, Cideres, não significa, Cideres ouvintes, né? E quem vai assistir a nós no YouTube, dessa aula, Posteriormente. isso não quer dizer pessimismo, mas reconhecimento que a vida é limitada, o tempo é finito, nenhuma existência pode ser adiada indefinidamente. A angústia, portanto, Cideles, ela revela essa verdade existencial. Um outro estudioso, filósofo importante é o Jean-Paul Sartre. O que ele fala, né? Ele fala que a angústia não existe, na angústia não existe uma essência pronta. O homem constrói a si mesmo através das escolhas. Olha aí, ó. Nós temos, a vida inteira a gente está escolhendo, né? A vida inteira a gente escolhe. Até escolher uma fruta no supermercado, né? Até escolher um produto no supermercado. Então, às vezes, você fica angustiado. Puxa vida, né? Que fruta que eu vou escolher para agradar a minha família? Enfim, uma coisa simples, simplória, mas que está no nosso cotidiano, né? Nós não podemos desprezar isso. E isso, assim, né? Não tem garantia de nada, não é verdade? Muito bem, Cidelis. E a propósito da angústia, ela ocupa um lugar central na espiritualidade. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar depois. Eu vou devolver a fala para você, depois eu volto a falar sobre isso. Tudo Tá bem. ok? Então, pessoal, ó, ele vai falar agora há pouco que a angústia também ocupa um lugar central na espiritualidade. Fiquem aí, vamos ouvir o professor Siqueira logo, logo. Mas agora eu vou falar com vocês a respeito daquilo que eu deixei na pergunta anterior, né?
de o que é que vai nos causar, como é que nós vamos perceber essa angústia em nós, né? De onde vem essa angústia? O que ela quer dizer? O que a angústia quer nos dizer? Mas antes disso, eu vou continuar falando assim sobre o nosso inconsciente, que é o nosso lado primitivo, onde mora o nosso id, que é aqui na nuca, onde nós acessamos o nosso lado reptiliano, o nosso lado primitivo, o nosso lado de luta e fuga. Então, pessoal, e o nosso superego, ele pode nos causar, quando nós vamos aqui para a racionalidade, para as falas de autoridade, ele pode nos causar uma dor, um perigo real de sofrimento, como disse o professor Siqueira, nós nos sentirmos culpados de alguma coisa. Então, é uma instância onde fica também a instância do prazer a qualquer custo, o id, aqui no inconsciente, aqui onde nós recalcamos os nossos sentimentos. E nela está presente as pulsões agressivas relacionadas à nossa primitividade, ao nosso instinto sem pudor e sem limites. Portanto, quando o recalque é acionado, mesmo sem perceber, vai vir uma dor, vai vir um choro, vai vir um sentimento que a gente não sabe, como diz aquela música caipira, eu não sei de onde veio essa dor, né? Essa dor pode ser uma coisa da infância, uma dor que fica escondida, né? Então, é isso, vai acessar algo que eu não sei o que é, mas que vai me causar uma dor extrema, e eu não vou conseguir lidar, e eu vou chorar, eu vou não conseguir fazer as coisas, eu não vou conseguir, talvez, dirigir o meu carro, eu não vou conseguir andar, porque eu estou angustiado de tal forma que eu só quero chorar e ficar quieto. Isso é uma angústia muito grande que alguém pode ter. Isso pode nos levar a situações extremas de fuga, luta, instinto de sobrevivência. Portanto, podemos passar do nosso limite no choro, na dor, sem entender o que está envolvido nessa situação, para que nós possamos entender qual é o recalcado ali no nosso psique e o que nos levou a agir assim. Então, aqui, como eu disse antes, desde que nós nascemos, ou até a vida atual, quando algum gatilho emocional é acionado, nós nos deparamos com dores que não conseguimos lidar. Então, diante de um perigo atual, real ou imaginário, o nosso eu, com medo, produzirá angústia como uma forma de defesa psíquica. Lembrando inconscientemente, nós não vamos lembrar, é o nosso inconsciente que jogou de lá, passou por cima da emoção, passou por cima do racional e a gente desabou. Foi lá para o fundo do poço e começou a não dar conta de lidar com aquela dor. Então, pessoal, o nosso eu, com medo, produzirá a angústia como uma forma de defesa psíquica, lembrando inconscientemente ou repetindo inconscientemente a dor do trauma primário. E eu vou falar aqui uma mulher que foi a um hospital e quando ela saiu da sala do médico e estava indo embora, ela tinha sofrido umas humilhações, as pessoas estavam acusando ela de coisas que ela nem sabia do que era, estavam querendo dar disciplinas para ela que ela nem sabia o que era, e de repente ela viu a palavra oncologia.
E aí ela deu uma vontade enorme de chorar, foi para o carro, começou a dirigir, não conseguiu dirigir. E descendo um pouco mais, ela ainda passou na porta de um hospital. E aí, de um hospital oncológico, ela parou aquele carro, porque ela não conseguia mais dirigir. E naquele momento, ela não entendeu o que estava envolvido. A palavra oncologia, sim, ela tinha um problema autoimune, né? Ou seja, toda célula que você tenha a mais e que não é normal no seu corpo, mesmo que não vá te provocar um câncer agressivo, é um câncer. E ela tinha um determinado tipo de câncer, só que leve, não era algo agressivo. Mas quando ela descobriu, era agressivo, estava muito alto, estava quase chegando num câncer agudo. E naquele tempo, ela começou a se tratar com um psicanalista e começou a observar o que estava envolvido, e o que estava envolvido muitas vezes era ela passar do seu limite para ser boa, para ajudar outras pessoas, para fazer a vontade de outros, além do desejo dela, se deixar de lado e estar o tempo todo fazendo mais e mais e mais para agradar outros. E aquilo estava acabando com a saúde física, porque a autoestima dela também estava indo embora, porque ao mesmo tempo que ela fazia, muitas de vocês que estão assistindo vão entender, porque nós mulheres vivemos numa sociedade onde somos comissionadas a nos doar, cada vez mais. Então, essa mulher, quando ela acessou esse conteúdo, essa palavra oncologia, ela não lembrava o que estava envolvido. Aí ela, com o psicanalista, conversando, ela foi perceber o que estava envolvido. E o que estava envolvido era exatamente, não a palavra, não o câncer leve, que ela até já tinha controlado em si, mas o que estava envolvido era que, se ela voltasse a fazer como fazia antes, ou que, normalmente, quando você deixa de fazer algo que está te prejudicando, normalmente as pessoas vão tentar, de alguma maneira, te puxar por um cabresto para te fazer dar a mesma posição esperada por essas pessoas, para que você continue sendo aquela pessoa que você era, boa, boba, idiota, que não se cuida, que não tem autoestima, que todo mundo humilha e está ali se doando. Mas essa mulher mudou, aprendeu a falar não, começou a cuidar de si e estava muito bem, muito feliz. Mas naquele momento, quando ela viu aquela palavra, sendo que pessoas estavam tentando puxar ela para trás, para novamente dar exatamente o tipo de resultado que elas esperavam na empresa onde ela trabalhava, porque era um trabalho aquilo ali, e aí ela percebeu que ela não podia mais ir até aquele lugar. E por que que a angústia veio? Como é um mecanismo de defesa, a angústia vem para proteger o psique, para proteger o ego. A angústia veio não para lembrar ela de que ela tinha um câncer leve, controlado, que estava tudo bem. Não é isso. A angústia veio para lembrar ela de que ela não queria mais voltar para aquele lugar de humilhação, onde ela fazia e nunca era reconhecida. Então, é isso que a angústia faz. Ela protege o psique. A angústia leva você a olhar para aquilo que você não está vendo, para o que está doendo e você não estava percebendo, para que você entenda que aquele lugar onde você estava e que te fez psicossomatizar, porque o que não sai em forma de palavra, tem alguns ambientes onde você não pode falar o que sente, você vai ser visto mal, vai sair em forma de doenças terríveis no seu corpo. Por isso você precisa jogar
Para fora, sim, não de maneira maldosa, não com qualquer pessoa, mas muitas vezes, mesmo que seja como for, de alguma maneira tem que jogar para fora o sentimento. Não é através de briga, pode ser de maneira tranquila, mas dependendo do assunto, não vai ser bem visto. E mesmo assim, tem que jogar para fora. Você não pode engolir tudo, e você não pode o tempo todo deixar de cuidar de você para fazer mais, fazer mais, fazer mais, para pessoas que te humilham, não te valorizam e te menosprezam. Você tem que ter o seu alto valor. E a angústia vem como um mecanismo de defesa para fazer você se voltar para dentro, olhar para você e entender: esse lugar não é seu. Você não pode mais fazer tudo que os outros querem e nem permitir que te humilhem. Por quê? Porque que te humilhem, que te maltratem, que façam o que quiserem de você, seja lá onde for, seja na empresa, seja na família, seja na sociedade em geral, seja onde for, você precisa de olhar para você e eu pensar: o que é que está me causando essa angústia? Eu estou contando aqui dois casos diferentes. O do rapaz que não conseguia acessar o que estava lhe causando angústia. Era o luto que ele viveu, da mãe que morreu, que ele, o último perfume que ele sentiu dela antes de sair. E depois nunca mais ele sentiu. Naquele momento, ele não sabia o que era, mas aquilo levou ele no momento em que ele chegou em casa e não encontrou mais aquela mãe porque ela tinha morrido. E aqui no caso da mulher, essa mulher, ela se comparou, se deparou com a palavra oncologia, que levou ela ao motivo pelo qual ela deu uma doença oncológica. Não poder falar da sua dor, ter que guardar, porque falar da sua dor poderia ser ofensivo e as pessoas entenderiam de maneira totalmente errada e ela seria julgada de maneira negativa. Por isso, ela precisava se calar. Então, pessoal, essa mulher teve que entender que sim, ela tem o direito de falar, que sim, ela tem o direito de ter sentimentos, apesar de ter amor, de ter carinho, de ser uma pessoa boa, mas a gente tem que se dar o direito de sentir. E muitas vezes as pessoas nos proíbem até de sentir e querem nos levar de novo ao lugar onde é confortável para elas, mas não é para nós. Então, a angústia nos faz perceber que nós precisamos cuidar melhor de nós. E com essa fala, novamente, né? Eu só vou falar aqui que Freud, em 1926, deixa claro que a angústia é uma forma de repetição traumática de uma lembrança recalcada, evitando a repetição real do acontecimento traumático que guardamos e recalcamos no passado. Então, por isso, essas minhas falas, elas têm a ver com como o Freud colocou. O Freud colocou para nós que a angústia é uma forma de nos levar até onde nos doeu no passado, no que nos causou o mal, e a gente entender que lá a gente não volta, a gente não quer voltar, e que nós temos, sim, o direito de nos defender. E com essa fala eu passo para o meu amigo professor José Aparecido de Siqueira. Muito bem, dando sequência a essa sua fala, você disse das feridas internas, né? Essas experiências, dor, trauma, perda, rejeição, humilhação, né? Sim. Quando não são elaboradas, psiquicamente, tendem a retomar como angústia. Principalmente na perspectiva do pai da psicanálise, né? Uhum. O que não é representado psiquicamente não desaparece. Ele retorna sob forma de sintoma ou afeto. O que acontece, então, quando a ferida não é elaborada? Esses traumas não são elaborados, não são expostos, não são colocados para fora, né? Ela não simboliza.
O sujeito não consegue dar forma psíquica ao que viveu. Então, isso retorna como o quê? Como angústia, né? A angústia aparece como aperto no peito, conforme eu disse, né, pela origem da palavra, angustus, estreito, apertado, estrangulado, né? Então, você sente uma inquietação sem causa muito clara, uma sensação de ameaça, vazio, não há um objeto definido, mas há um sofrimento real. E isso é sintomático, porque vira compulsão, vira irritabilidade, vira insônia, né? Muitas pessoas não conseguem dormir porque estão angustiadas. E num termo mais simples que eu diria, Cideres, essa ferida psíquica, ela, ela vira tensão, se não for bem elaborada, vira tensão, sabe? E tensão sem nome vira angústia, não é verdade? Não Sim. é, não é expor no sentido de simplesmente contar para alguém. Ele não vai chegar no site, no setting terapêutico, e simplesmente contar para o psicanalista, Até ou porque contar para a pessoa não sabe o que está escondido. É o psicanalista que vai ajudar ela a ir lá no inconsciente e conseguir pegar o que é que está escondido por trás daquela dor naquele momento, que ela mesma não consegue entender. Exatamente, vai buscar Esses lá no, dois casos, o psicanalista ajudou a entender. então, vai buscar lá no fundo, né, para a pessoa entender e inserir na sua história de vida, e você vai perceber o que está causando aquilo, né? Não é fácil, não é fácil, é um processo. Eu tinha falado para você anteriormente, Cidés, eu acho que nós já estamos caminhando para o final, mas assim, angústia na espiritualidade, né? Frequentemente surge quando o ser humano se encontra com os limites da existência. Por exemplo, sofrimento, morte, solidão, vazio, culpa, perda, sentido da vida. Então, muitas tradições espirituais, elas entendem a angústia não apenas como algo negativo, mas também como possibilidade de transformação interior, que você falou, né? Sim, A angústia vem para você aprender a lidar com aquilo, né? isso. É por isso que é uma coisa positiva você se transformar por meio dela, né? Ela, já que aconteceu isso comigo, o que eu tenho de fazer, né? Quem sou? Por que eu estou sofrendo, né? Por que eu sofro? Onde que eu posso melhorar a minha própria vida com relação a essa dor? Isso, exatamente. O que existe além da aparência? Hoje nós estamos vivendo um momento muito sério, essa questão de aparência, né? Selfie daqui, selfie dali. As pessoas querem validação, mas e o que está por trás disso, né? E vai saber o que está por trás de um sorriso num selfie, né? Não sei que dor interna a pessoa tem. E você tem que saber, né? Qual o sentido da vida? Por que eu vivo? Quem sou eu? Enfim, a, como lidar com a morte? Aí a angústia aparece mesmo, né? E então, nessa questão da espiritualidade, o próprio Kierkegaard, que eu citei há pouco, ele, ele fala o seguinte, que a angústia como experiência profundamente ligada à dimensão espiritual. Por que o Kierkegaard falava isso? Porque a angústia nasce da liberdade. Olha só. O ser humano percebe sua fragilidade diante do infinito. Então, isso pode conduzir o quê? Ao desespero ou ao salto de fé. O Kierkegaard não elimina totalmente a angústia, ela atravessa a angústia, né? A fé. Ele diz que a fé atravessa a angústia. Olha que interessante, né? O, na, na tradição mística cristã, tem um personagem, o João da Cruz, que fala da noite escura da alma. É um período de vazio espiritual, silêncio interior, perda de referências, sensação de abandono. Então, tudo isso está ligado à angústia. O Jung, você falou do Jung, eu acho que no começo, Cideres, como é que ele via a angústia, né? É um conflito, um conflito.
entre o ego, o inconsciente e o sentido existencial. Então, na contemporaneidade, eu diria, né? Nós estamos vivendo uma questão muito séria na contemporaneidade, né? Essa, essa angústia está ligada a quê? Ao excesso de desempenho, você é obrigado a fazer 100%, né? Vazio existencial, aceleração da vida, hiperconectividade, olha só, hiperconectividade. E a fragilidade nos vínculos. Muitas vezes a sociedade tenta anestesiá-la através do quê? Como é que a sociedade tenta anestesiar essa angústia, né? Através do consumo, distração constante, hiperatividade, entretenimento contínuo. Então, é importante distinguir angústia existencial de sofrimento psíquico grave. A filosofia fala de uma experiência universal da existência. Então, na filosofia existencial, eu citei alguns existencialistas para vocês, né? Angústia não é apenas algo a ser eliminado, é algo para despertar em você, né? Despertar, e é uma abertura para reflexão, para você pensar na vida. Confronto com a verdade da existência, possibilidade de transformação interior. O Heidegger tem uma frase interessante, Sideres. Ele fala que a angústia revela o nada. Olha só, a angústia revela o nada. É interessante que nós saibamos lidar com isso, né? Por isso nós estamos aqui conversando com essa plateia, com essa população nossa, né, assistentes e tal, e, a espiritualidade não é anestesia, ela procura dar sentido, ampliar a consciência e sustentar o sujeito diante da fragilidade humana. Então, Cideres, quando eu falei para vocês daquela obra Angústia, do Graciliano Ramos, ele mostra um personagem, né? Ele mostra o personagem Luiz da Silva, que é um funcionário público solitário, frustrado e emocionalmente atormentado que vive em Maceió. Então, o livro mostra bem a angústia vivida por ele, né? E ele tinha um ressentimento, uma sensação de fracasso, uma pobreza afetiva, um isolamento. Ele se apaixona por uma moça chamada Marina, jovem, por quem desenvolve forte idealização amorosa. Porém, Marina acaba envolvendo-se com Julião Tavares, homem rico, arrogante e socialmente poderoso. Aí, o que acontece com ele, com Luiz da Silva? Inveja, obsessão, ódio, sentimento de inferioridade. Então, o romance vai por aí afora, psicologicamente, ele traz uma sensação constante de sufocamento, que eu disse, né, que a angústia é um aperto no peito, uma opressão e uma tensão existencial. Esse livro é interessante para quem desejar saber um pouco, né, da personagem, e a obra retrata uma desigualdade, uma humilhação social e uma decadência da subjetividade urbana. O Luiz da Silva é profundamente isolado emocionalmente, o personagem principal, né? Mesmo cercado de pessoas, permanece desconectado do mundo. Acontece conosco isso. Às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas estou isolado. Eu estou Porque cercado. talvez seja o nosso jeito de existir. E às Sim, vezes, né, porque talvez essa seja a nossa maneira de existir. E que talvez essa solitude nem nos faça tão mal assim. exatamente. Então, Então, isso é subjetividade, jeito de ser de cada pessoa que é diferente da outra. Mas às vezes existe uma cobrança para que você se adeque aos grupos. E isso pode ser também um trazedor da angústia. exatamente. Então, eu diria até mais para você, né, que
Você me ouve, Cidéres? Direitinho, Siqueira, tá ótima aqui a voz. Tive a impressão que eu caí do ar aqui. Bom, Não só para caiu, não. fechar, tá? Os leitores, as pessoas que se interessarem, né, pela literatura, podem ler o Kafka, né, o Franz Kafka. Ele tem aquele livro dele, Metamorfose, e outras obras, o Dostoiévski e o Albert Camus, francês, também tem umas obras que falam disso, para entender como a angústia transcorre nas personagens. E uma frase desse livro que eu falei para vocês, Angústia, do Graciliano Ramos, é assim, para encerrar. A vida me aparecia como um sonho confuso. Aí eu termino a minha fala, ô Cidéres, e passo para você, para devolver, para a gente, talvez, partir para o encerramento, né? Certo. E então, pessoal, tudo que nos trouxe até o dia de hoje, a nossa subjetividade, a nossa história, a nossa cultura, as vivências com as pessoas, tudo, todas as nossas histórias. Se eu tive pai e mãe, se eu não tive, se eu fui negligenciada como criança, se eu fui bem tratada até de maneira exagerada. Isso tudo, porque quem é tratado de maneira exagerada e passa do limite, no futuro pode ter uma dificuldade de viver um luto quando perde aquele pai e aquela mãe que mima demais. Então, prestem atenção, se você mima demais seu filho, no futuro, quando você não estiver aqui, pode ser que essa pessoa tenha uma melancolia enorme, como se ela, o gosto pela vida dela, a libido dela, ou nós vamos estar no desejo de vida, ou nós vamos estar no desejo de morte. Então, pode ser que ela vá para esse desejo de morte, porque você, pai e mãe, que exagerou no mimo, não está mais aqui. Às vezes é preciso que nossos filhos também se frustrem um pouco para que eles aprendam que nem sempre nós estaremos com eles, para que eles consigam sobreviver sem nossa presença, para que eles não caiam no futuro, quando nós não estivermos aqui, numa melancolia terrível. Então, tudo que nos trouxe até aqui, altos, baixos, limitações, é como se nos deixasse um carimbo. E toda vez que nós vivenciamos algo que nos traga de volta uma lembrança do perigo, assim como aquela mulher que viu a palavra oncologia e lembrou dos maus tratos das pessoas que abusavam da boa vontade dela, e lembrou de como, às vezes, ela era tratada mal em lugares onde ela fazia mais e mais e mais, não era bem recebida coisa nenhuma, e mesmo pessoas que talvez eram da vivência ali pessoal, e ela aprendeu a cuidar dela mesma. Mas o dia que ela se confrontou com pessoas querendo puxar ela de volta para aquele lugar de humilhação, porque eles queriam ela novamente dando mais e mais e mais, ela não conseguiu perceber que era isso que estava envolvido. A palavra oncologia, quando o psicanalista acessou, ajudou ele a entender o que está envolvido nessa palavra. Aí ela foi pensar, está envolvido eu ser novamente tratada mal, eu novamente receber um punhado de gente o tempo todo na minha casa, as pessoas me humilharem, as pessoas se aproveitarem de mim, tirarem a minha liberdade de ser eu. Então, ela entendeu. Aquela angústia dela estava trazendo para ela, ok, eu não quero mais isso. Para esse lugar de eu não volto mais. Eu posso ir no meu quadrado, até onde é o meu limite. Mesmo que tentem me obrigar a voltar a ser daquela maneira onde eu estava desfazendo da minha própria pessoa, perdendo minha subjetividade para agradar os outros, eu não quero mais. Então, a nossa subjetividade, ser eu, você ter o seu eu, é importante. Porque, senão, de forma inconsciente, essa dor novamente nos levará a recalques,
a angústias, assim como aquele moço, né? E nós não somos donos dos nossos sentimentos. Como aquele moço que perdeu a mãe, em algum momento nós vamos acessar. Hoje, essa moça acessou isso. Numa outra situação, ela pode acessar um outro trauma diferente. Então, e pode ser que a reação seja diferente dessa, mas seja uma reação de angústia ou de raiva intensa, que pode levar até mesmo a ela escorregar o pé e na psicose. Cada um de nós vamos ter reações diferentes, mas vai depender dos recalques que nós vamos acessar. Se é um recalque ligado à dor emocional, vou ter uma angústia. Se é um recalque ligado a um momento em que me fez muita raiva, se eu sentir muita raiva, eu posso passar do meu limite com o id, indo com o meu pé lá na psicose, agindo como doida. Até na Bíblia está escrito, o sábio, quando oprimido, age como doido. Então, pessoal, já que o Siqueira falou tanto de espiritualidade, né, o sentimento de angústia nos traz um desejo, um trauma reprimido, nos remete à dor daquele acontecimento, do que nos levou e a certeza de que nós não queremos passar duas vezes por aquilo. Nós não queremos, de novo, deixar de cuidar de nós para nós adoecermos, para que o nosso corpo fale o que nós somos proibidos de colocar como palavra. Então, pessoal, hoje nós deixamos por aqui. Eu agradeço, né? E vamos prestar atenção nos nossos sentimentos, no que está recalcado, e no Sobrapa nós temos psicanalistas maravilhosos prontos para atender você. Deixe seu número de telefone aqui no canal Sobrapa, né? Ou Coisas de Cideres, para que nós possamos entrar em contato com vocês, para vocês serem atendidos por um psicanalista do Sobrapa. Muito obrigada. Deixa seu like, né? Deixa o seu joinha e se inscreva no canal Sobrapa, gente. É muito bom, tem várias aulas. Professor Siqueira fala de Jung, professora Ângela fala da velhice, do etarismo. Eu falo sobre psicose por um termo, de um jeito. A professora Sônia fala de psicose por outro jeito, e também do complexo de Édipo. Temos várias aulas maravilhosas, professores com o desejo de ajudar você a entender a sua mente. Vem estudar também no Grupo Sobrapa. Muito obrigada, uma boa tarde, e eu vou permitir aqui e pedir para o professor Siqueira se despedir de vocês para a gente poder encerrar, que nós já estamos em 1 hora e 2 minutos. Quero agradecer a atenção de todos e ratificar essa fala da Cideres, né, que vocês participem, cliquem, assistam, divulguem, enfim, nós estamos aqui para isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tenham uma boa tarde, uma boa noite. Daqui a pouco já são quase 18 horas, né? Então, mas é isso aí. Fique com Deus, um grande abraço a todos. Pessoal, entendam, a pessoa mudar de atitude e ter autoestima e passar a cuidar de si não é revolta, é amor próprio. É amor próprio por si e pelo próximo. Dessa maneira, ela passa até mesmo a gostar mais de outras pessoas. Porque ela está, quem não se ama, como é que ama o próximo? Então, nós precisamos de nos amar, ter autoestima, dizer não quando necessário para amar o próximo. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, o lar do professor Siqueira. Se inscrevam no canal e até a próxima semana, quando falaremos algum assunto sobre o tema do mecanismo de defesa, narcisismo. Muito obrigada e até a próxima semana.